Oi, voltei aqui, tô na página 236, continuando, né, a correção do nosso trabalho de casa. E aí, ó, vamos repetir aqui, tá? Lá no início do capítulo 2, antes do texto Serpentes Atlânticas, página 236, eu tenho quais répteis você conhece, onde esses animais vivem, tá? Então, era para fazer uma pesquisazinha rápida, tá? Umas 3 espécies, o habitat delas, tá bom? Então, é para vocês darem uma pesquisada aí, tá? Serpentes, jacarés, umas 3 espécies de répteis e o local onde vivem, tá bom? Então, vai divergir aí, vai variar, tá? De acordo com a pesquisa de vocês, tá? Mas depois eu quero saber. De que maneira, número 2, os répteis despertam a curiosidade de biólogos, né? Porque os animais, os répteis, eles podem ser estudados de diversas formas, né? Por esses biólogos. Eles, então, constituem um vasto campo de pesquisa, tá? Como, por exemplo, né? O crescimento, a reprodução, a locomoção, a forma do corpo, tá? Então, ele constitui um vasto campo de pesquisa, né? Então, por isso é muito estudado, tá? Na número 3, ele pergunta: você acha que essas espécies costumam ser temas de pesquisa científica? Sim, né? Os répteis habitaram a Terra há milhões de anos, né? E, além disso, eles têm essa possibilidade aí, essa variedade de caminhos, né? Que despertam a curiosidade dos biólogos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o texto As Serpentes Atlânticas, que vocês vão ler, já devem ter lido, tá? Eu não vou ler o texto, eu vou direto para interpretação lá na 239, tá? Então, vamos lá. Na página 239, número 1, por dentro do texto, quem são os autores do texto? Bom, não se trata de um autor só, tá? Então, a gente tem uma equipe, tá? Henrique Caldeira Costa, Antônio Jorge, S. Argolo e Mário Ribeiro Moura, tá? Em sua opinião, letra B, a informação sobre a formação profissional dos autores é importante para o leitor, né? É importante. Então, vamos lá. Peraí. Pulei a A. Letra A. Qual é a área de atuação de cada um desses autores? Então, vamos lá na sequência. Henrique Caldeira, zoologia. Antônio Jorge, ciências biológicas. E Mário Ribeiro, biologia, tá? Agora sim, em sua opinião, a informação sobre a formação profissional dos autores é importante para o leitor? Explique. Traz credibilidade, né, para as informações do texto. É aquela coisa que a gente chama de argumento de autoridade, tá? Quando você pega um especialista naquele assunto, naquele tema que está sendo tratado, né, e cita. Isso quer dizer que não foi qualquer pessoa, não veio de uma fonte qualquer. É palavra, voz, pesquisa de um especialista da área, tá? É o tal do argumento de autoridade, tá bom? Então é isso. Então traz credibilidade para o texto. 2. Onde o texto foi publicado? Revista Digital Ciência Hoje é a referência, tá? Tá lá no texto, lá no final. 3. A quais leitores costumam interessar textos como esse? Ou o pessoal da área, né, especializado, da biologia, da zoologia, ou pessoas que se interessem, né, por esse assunto. Não sejam especialistas, não sejam profissionais da área, mas que se interessem pelo assunto. 4. Você acha que o título do texto desperta a atenção dos leitores? Justifique sua resposta. Resposta pessoal, mas sim,
O título cumpre sua função, né, que é introduzir, que é resumir o tema central, e se é do interesse, né, do leitor, com certeza ele quer saber um pouquinho mais sobre as serpentes. Então, cumpre sua função, né, resume o tema e desperta o interesse para um aprofundamento. 5. Explique no caderno, não precisa, tá? Dá para ser aqui, as informações principais desse texto. Vamos lá. Finalidade do texto, né? É um texto de divulgação científica, então a finalidade é divulgar resultados de uma pesquisa. Então, finalidade do texto: divulgar resultados de uma pesquisa. Qual o objetivo da pesquisa? Aplicar uma técnica que eles chamaram de regionalização, né? Aplicar uma técnica para identificar serpentes que habitam a Mata Atlântica, tá? Esse é o objetivo, aplicar essa técnica, regionalização, para identificar serpentes que habitam a Mata Atlântica. Qual é a importância dessa pesquisa segundo os pesquisadores, né? Compreender melhor aspectos da biologia das serpentes, da vida das serpentes, tá? Então, a importância é compreender melhor aspectos sobre a vida, os hábitos, a biologia das serpentes atlânticas. Muito bem, número 6. Releia o primeiro parágrafo do texto. A Mata Atlântica, que já se estendeu por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do Piauí ao Rio Grande do Sul, hoje se encontra completamente fragmentada, reduzida a 16% de sua exuberância, né, original. De acordo com as estimativas otimistas, pode ser mais que isso. Ainda assim, essas florestas mantêm parte de sua grandiosidade, abrigando uma rica biodiversidade, da qual uma fração significativa é endêmica, própria da Mata Atlântica. Ou seja, não existe em outro lugar, tá? Endêmica, só de lá. Então vamos lá. Letra A. Identifique a informação principal desse texto. Escreva no caderno. Não precisa, né? Dá pra gente apertar aqui. Bom, a gente pode dizer que a Mata Atlântica diminuiu muito, né? Mas mantém uma rica biodiversidade. É isso que o texto traz de informação principal, tá? A Mata Atlântica teve uma significativa diminuição, mas ainda mantém uma rica biodiversidade. Resumimos. B. Qual dado do texto permite chegar a essa conclusão? Quando ele diz que ela foi reduzida a 16% de sua exuberância. Pode botar entre aspas, reduzida a 16% de sua exuberância original, tá? Entre aspas. Tira lá do texto. C. Por que você acha que essa informação aparece no primeiro parágrafo? Porque é um fato usado como ponto de partida, né, para a pesquisa, tá? O fato que serviu como base, como ponto de partida, como motivação da pesquisa. D. De acordo com o texto, qual é o agora sim, né? Falei. De acordo com o texto, qual o significado da palavra endêmica? Endêmica significa que parte dos seres vivos que habitam a Mata Atlântica não existe em outro lugar. Quer dizer, é próprio da Mata Atlântica, tá? Como eu disse lá quando a gente leu o textinho, tá? Endêmico quer dizer próprio da Mata Atlântica, não existe em outro lugar. Muito bem. Em sua opinião, é importante inserir o significado endêmico
no texto de divulgação científica? Porque sim, porque explica parte do objeto da pesquisa, tá? Então, é importante sim, explica parte do objeto da pesquisa. Muito bem. F. Qual é a expressão usada para estabelecer a conexão, né? A ligação, a conexão entre a palavra endêmica e a expressão dada a ela? Que palavrinha, que termo ele usou para conectar, né, a palavra endêmica e a explicação que ele nos dá a seguir? É a palavra ou seja, né? É o conector, ou seja, aí ele explica pra gente o que significa endêmico, tá? Então é isso que ele quer saber. Qual é a expressão usada? Ou seja. Muito bem. 6, letra G. Ele quer que a gente explique exuberância original e estimativas otimistas. Bom, exuberância original quer dizer grande quantidade de vegetação nativa, quer dizer, própria da Mata Atlântica. Exuberância original significa grande quantidade de vegetação nativa, própria da Mata Atlântica. Estimativas otimistas, cálculo aproximado favorável, né? Cálculo aproximado favorável é estimativas otimistas. H. Reescreva esse parágrafo substituindo a expressão ainda assim por outra, mantendo o mesmo sentido, tá? Então, vamos lá. Eu posso usar no lugar do ainda assim, eu posso usar mesmo assim, apesar disso, no entanto, tá? Todas essas outras expressões equivalem ao ainda assim. Então, você reescreve usando uma dessas que eu te sugeri. Mesmo assim, apesar disso, no entanto. Tá bom? Viramos. 240. Número 7. Quais os fatores que favorecem as diferentes formações vegetais na Mata Atlântica? Tá no texto, tá? A temperatura e precipitações diferentes a cada região. Precipitações, chuva, tá? Então, a temperatura e precipitações diferentes em cada região. Tá lá no texto. Aí tem um tópicozinho. Se as formações vegetais são diferentes, o que se pode concluir a respeito das espécies animais que habitam a Mata Atlântica, que é a fauna? Também é diversificada, também é muito diferente, também é, para não nos repetirmos, também é diversificada, tá? Para não usar também é diferente, mas significa a mesma coisa. Se colocou, tá certo. Não precisa apagar. 8. Releia o trecho a seguir. 8. Para entender melhor como a fauna está organizada em uma região tão ampla e diversa como a Mata Atlântica, é necessário aplicar uma técnica conhecida como regionalização. Por meio dela, é possível dividir uma região geográfica em porções menores, com base nos grupos de espécies de cada área. Ao final, foram compiladas 218 localidades, que juntas contabilizaram 198 espécies de serpentes. Esse número sobe para 219 espécies se considerarmos algumas serpentes que não foram encontradas pelos inventários compilados. Espécies endêmicas de ilhas, como a jararaca ilhoa, aí tem o nome científico, né? Aquele que é conhecido mundialmente, entre parênteses, ou muito raras, como a jiboia de Cropin, né? Nome científico no parênteses. Letra A. Qual é a função da técnica da regionalização? Bom, eles querem, né, trazer um entendimento maior, tá? Devido a grande, né? A grande área, eles tiveram que dividir, né, em regiões menores,
né, para poder estudar e marcar, né, essas subespécies de maneira mais controlada, tá? Então é isso, é trazer um entendimento maior, dividindo, né, dividindo em regiões, né? E aí sim estudando ali as espécies de cada área. Tá bom? Os pesquisadores obtiveram resultado após usarem a técnica da regionalização. Ela funcionou? Sim, tá? E aí eles tiveram resultado, né, de que dividem-se em 6 sub-regiões, tá bom? Usarem a técnica da regionalização? Explique. Sim, dividem-se em 6 sub-regiões. Muito bem. 9. Que fatores permitiram a técnica da regionalização das serpentes? Olha, variações de temperatura. Que fatores permitiram a técnica da regionalização das serpentes? Muito bem. Variações na temperatura e na quantidade de chuvas, tá? Variações na temperatura e na quantidade de chuvas. Como as serpentes são animais ectotérmicos, o que significa isso? Elas dependem da condição, né, ambiental para regular a temperatura do corpo, tá? Então, são esses fatores, variações na temperatura e na quantidade de chuvas. Essa é a resposta, tá bom? 10. A regionalização das serpentes da Mata Atlântica trouxe contribuições para a ciência? Explique. Sim, né? Sim. Eles perceberam que os fatores climáticos, como a gente está falando, a temperatura, né, as precipitações, as chuvas, influenciam na distribuição e sobrevivência das serpentes. E se essas mudanças climáticas não forem causadas pelo homem, não forem controladas, né? Não estiverem ali sob controle, né? Se essa floresta também não for conservada, vai ficar difícil, né? De manter aí essa rica biodiversidade, tá? Vai ficar difícil. Então vamos lá. Tô na letra 10. Estou no 10, letra A. Observe a imagem ao lado. Essa imagem aqui da cobrinha. Tá? Observe a imagem ao lado. Que animal ela retrata? Uma serpente. B. Essa imagem poderia estar no texto Serpentes Atlânticas? Justifica? Não, né? Ela não ilustra. Inclusive, ela tem características aqui humanas, como o sorriso, né? Não se trata realmente da espécie retratada ali no texto científico, né? Então a gente necessita realmente ali de uma ilustração que mostre um animal retratado, tá? Então a imagem é uma ilustração que não reproduz fielmente, né, a serpente descrita ou estudada no texto. C. Qual a finalidade das imagens que acompanham o texto de divulgação científica? Bom, trazer uma confiabilidade, né? É ilustrativo, mas traz ali uma confiabilidade. Eu tô falando desse animal, né? Então, a veracidade, a confiabilidade é ilustrada ali pela foto. 11. Identifique os dados numéricos presentes no texto, tá? Então, eu tenho ali os 16%, né? E que tem como objetivo, que ele vai perguntar, qual a importância desses dados em um texto de divulgação científica? É para comprovar a veracidade, né? Dados numéricos comprovam a veracidade, a exatidão
e a veracidade das informações, tá? Que outros gêneros textuais costumam apresentar dados numéricos? Reportagens, pesquisa de opinião, não é isso? É só uma sugestão, tá? Existem outros. Muito bem, eu quero agora em aula só a página 241, tá? Que fala dos antônimos. Antônimos. Só a 241 até terminar o nosso tempo, tá? Depois dessa correção. E anota aí, para casa, que é para a próxima quinta da semana que vem, eu quero 242 a 245. 242 a 245 para casa. Em aula 241 agora, tá? Vamos fazer aí que é tranquilinho. Antônimos, ó, o oposto, tá bom? Beijo. Obrigada pelas felicitações de ontem. Chorei, tá? Muitos beijos. Saudade de vocês. Que não passa. Ai, estamos falando isso desde abril. Ai, de março. Ai, Jesus. Força, né? Vamos que vamos, gente. Beijo, tá? Bom final de semana e lá no finalzinho eu coloco o gabarito lá na plataforma, tá? Coloco escrito. Só para vocês corrigirem aí a 241, tá bom? Mil beijos.